Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy. Hoje nós iremos falar sobre os principais problemas que essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Essa pecinha aqui, a caixa de bobina, acaba ocasionando nas máquinas de costura. Muitas vezes a máquina de costura está apresentando um problema por causa dessa pecinha aqui. Então nós iremos falar sobre os problemas que ela ocasiona e também como que vocês devem resolver, porque não adianta falar sobre os problemas e vocês não vão conseguir resolver, né? Então fica até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, caso vocês desejem aprender a manutenção em máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, é muito simples. É só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário que você vai ser encaminhado lá para o nosso site. Chegando lá, vocês vão poder tirar todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o curso de manutenção de máquina de costura. Lá você vai aprender uma máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores e muito mais, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. O primeiro problema que é muito comum dar nessa pecinha, que é a caixa de bobina, é quando a linha começa a embolar. A linha começa a embolar lá na parte de baixo, começa a embolar nela aqui e você pode achar que é outras coisas, mas na verdade pode ser essa peça aqui. Então vamos lá, o que pode estar acontecendo na sua máquina para a linha estar embolando? Primeiro de tudo, talvez ela não foi encaixada de modo correto. Se você não encaixar essa caixa de bobina lá no alojamento dela de modo correto, vai acontecer esse problema. Então assim, a caixa de bobina precisa ser colocada corretamente e vocês precisam utilizar a caixa de bobina corretamente. Por exemplo, essa caixa de bobina aqui é uma caixa de bobina de máquina de costura reta industrial. Já as máquinas de costura domésticas são caixas de bobina diferentes. E as pessoas acabam trocando, acabam colocando essa aqui nas máquinas de costura doméstica e acaba dando errado. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Então olha aqui, ó, eu vou pegar essa caixa de bobina e vou colocar nessa daqui. E ela vai entrar, tá? Porque ela é bem parecida, ó. Eu vou vir aqui, colocar ela aqui, ó. Vamos lá. Ó. Ó, ela entra, tá vendo? Ela fica no alojamento. E às vezes a pessoa ela não sabe e vai começar a costurar e vai quebrar a agulha, porque a agulha vai começar a bater e assim sucessivamente. E ela encaixou perfeitamente. Então, tome cuidado para você não colocar a caixa errada na máquina de costura. Então, isso pode estar ocasionando um problema. Um outro problema, vamos imaginar que essa máquina aqui é industrial, tá? Então, quando você for colocar, ó, vou colocar aqui. E se vocês notarem, tem a costureira que não deixa encaixar, ou seja, não encaixa certinho e fica solto, assim, ó. Aí vai dar este problema aí de a máquina de costura embolando a linha. Então é só você ou empurrar, tá? Ou você ergue isso aqui, ó, e joga para lá. Pronto, resolveu. Lembrando que essa caixa de bobina não é daqui, tá? Que eu tô falando para você fazer numa industrial ou até mesmo nessa máquina mesmo doméstica. Se você não colocar de modo correto, vai dar este problema. Muito bem, vamos para o próximo problema que essa pecinha dá. Um outro problema muito comum que essa peça dá é quando a máquina de costura começa a pular ponto ou até mesmo não costurar, tá? Então ela também pode ser o problema. Então o que acontece? Às vezes, por você utilizar muito a máquina de costura, começa a ter várias sujeiras, começa a vir muita sujeira na caixa de bobina e começa a sujar nessas partes aqui, ó, tá vendo? Nessas partes aqui, aonde a linha ela vai. E por causa disso, a molinha não vai mais fazer a função. Quando a molinha não faz mais a função, porque está cheio de sujeira aqui em cima, o que acontece? A máquina vai ficar sem pressão nenhuma, que vai ficar bem frouxo, e a máquina de costura vai começar a pular ponto ou não costurar, ou até mesmo fica toda a parte de baixo embolado, ou seja, não vai funcionar a máquina de costura. Então, qual que é a sugestão? Qual que é a dica? Sempre é importante você retirar sua caixa de bobina e fazer uma limpeza nela, tá? Então você limpa nessa parte, limpa na parte de dentro. Só tome cuidado para você poder realizar a limpeza, não pegue uma chavinha aqui, ó, e coloca aqui e puxe, tá? Se você puxar muito, vai sair aí a molinha, não vai mais fazer a função dela.
Então tome muito cuidado. Tire com uma pinça, com uma chavinha, essa peça aqui, ó, aqui nessa parte, né? Caso você veja que tá muita sujeira nessa parte aqui, ó, muita sujeira lá dentro, aí você tem que soltar o parafuso, tá vendo? Esses dois parafusos, dependendo da caixa de bobina, é apenas um. Porque se você levantar aqui, ó, aí ela vai perder a função de mola dela, tá? Então faça isso. Qualquer coisa, se você notar que tem também a caixa de bobina com ferrugem, já está antiga, já está com problema, aí a intenção é melhor você efetuar a troca, porque aí vai resolver esse problema de pular ponto e não costurar. O terceiro ponto, pessoal, é a questão de quando o ponto fica feio da máquina de costura. Sabe quando você está costurando e na parte de cima começa a ficar muito folgada ou muito apertado, ou a linha começa a arrebentar? Então, aí também pode ser o problema nessa caixa de bobina, tá? Neste caso, talvez você precise dar mais pressão na caixa de bobina ou soltar ela. Se estiver, por exemplo, quebrando a linha, então você precisa vir aqui, ó, nesses parafusinhos aqui. Não sei se vai estar filmando certinho, se está um foco legal aí para vocês, tá? Mas aí você vai soltar mais este parafusinho aqui. Se tiver muito solto, aí você vai apertar o parafuso, tá? Então, você precisa fazer o ajuste. Muitas costureiras, eu quero até que vocês deixem aqui nos comentários se vocês costumam fazer esse ajuste nessas caixas de bobina aqui, porque ela serve para isso, tá? Então, deixa aqui nos comentários para eu saber. Então, este é um problema muito comum que você também pode resolver. O quarto problema, que é muito comum também pode acontecer, é você começa a ouvir ruídos ali na caixa de bobina, ali na parte de baixo. Mesmo que seja uma máquina de costura doméstica ou uma máquina de costura industrial, pode apresentar esses ruídos, tá? Aí quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você tem que parar imediatamente de costurar e provavelmente você acabou escapando, tá? Acabou escapando essa peça aqui e por isso está fazendo barulho, ou pode ocasionar que você não colocou de um modo correto. Lembre-se de uma coisa, que as caixas de bobina deste modelo tem aqui, ó, como se fosse uma lingueta, né? Ó, uma pecinha aqui, ó. Às vezes pode quebrar essa peça. Eu até tenho uma aqui quebrada, vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Se vocês notarem, essa parte aqui tá quebrada, soltou. Então, o que com o tempo pode dar este probleminha aí. Aí você não viu, ele acabou saindo e começa a ficar fazendo muito ruído lá na parte de baixo, porque ele está solto, tá? Então, o que você precisa fazer, aí aqui nesse caso, só trocando essa peça aqui, tá? Caso sumiu. E neste caso aqui, ó, se tiver lá ainda, aí é só você apertar ou colocar de modo corretamente para não ocasionar este problema, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é alguns dos problemas que a caixa de bobina pode apresentar. Então, o conselho que eu dou para vocês é sempre verificar sua caixa de bobina, fazer a limpeza, colocá-la de modo correto, que não vai apresentar problema nenhum, tá? Já aproveita, pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e te espero nos próximos vídeos. Até mais!